Insights, o podcast do Bradesco. Se você dá o sinal claro de que você está disposto a estabilizar a dívida em algum momento, né, e leva o primário para esse nível, de perto de um pouco acima de 1, eu acho que a gente cria justamente essas condições. Então, ainda que pareça um número gigantesco aos olhos de hoje, com algumas medidas muito concretas, algumas delas sequer são PEC, algumas delas são projeto de lei, né? Você consegue criar essa expectativa positiva, o juro real vai cair para 4,5%, 5%, como o Marcelo descreveu, e aí as coisas começam a se encaixar. Ficar um pouco mais organizado. Não vai estar super equacionado ainda, mas elas vão estar mais equacionadas. Sim. Estando mais equacionadas, a disposição dos investidores em financiar, em carregar a dívida brasileira aumenta. Sim. E aí o quadro fica muito mais fácil de manejar. Se a gente olhar a maior parte dos países, parece que o ano que vem é um ano quase de marasmo. Estados Unidos crescer 2%, Europa 1%, China 4,5%, a inflação está meio ponto a 1 ponto acima da meta, juro do Fed de 3%, Banco Central Europeu de 2%. E como você colocou, eu acho que tem muita coisa que pode sair desse script de uma economia normal. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E nesse último episódio do Insights de 2025, vamos analisar os rumos da economia global, os desafios do Brasil e o que esperar para 2026. Lá fora, os Estados Unidos acabam de realizar mais um corte de juros de 25 pontos base, como esperado. Mas o mercado segue dividido. Será que essa trajetória de cortes continua? Em paralelo, cresce a discussão sobre uma possível bolha nos ativos ligados à inteligência artificial. E no Brasil, o cenário está mais definido. Tudo indica que estamos prestes a entrar em um novo ciclo de cortes na Selic. Juros mais baixos podem reduzir a atratividade da renda fixa para investidores estrangeiros, mas, por outro lado, tendem a impulsionar o crescimento econômico e abrir espaço para ativos de maior risco e investimentos de longo prazo. Além disso, no ambiente doméstico, temas como inflação, mercado de trabalho, eleições e produtividade também entram no nosso bate-papo de hoje. E para me ajudar com essa conversa sobre todos esses pontos, está conosco um veterano de Insights, economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato. Seja bem-vindo de volta ao nosso último Insights de 2025. Tudo bem, Juliana? Vou falar contigo. E também compõe a nossa mesa o economista-chefe e meu colega de Bradesco Asset, Marcelo Toledo. Marcelo, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado por estar de volta aqui e também cumprimentar o Fernando e todos os ouvintes. Eu queria começar, Fernando, pelos Estados Unidos. A gente falou um pouquinho agora. Eu sei que são muitas variáveis, mas eu queria que você desse um panorama sobre os juros, que a gente teve uma decisão recente, né, do Fed, que já estava em linha, mas acho que agora o mercado está um pouquinho mais dividido, né? O que o Fed vai considerar nos próximos meses? A gente até saiu de um período sem dados econômicos, né? O que você espera que o Banco Central americano vai começar a considerar a partir de agora? Bom, Juliana, acho que tem alguns fatores que concorrem aí para a decisão do Fed, né? De um lado, nós continuamos vendo o processo das tarifas, né, ou de um modo mais amplo, o conjunto de incertezas ao redor da economia americana, que envolvem as tarifas, que envolve a decisão da Suprema Corte a respeito das tarifas, que envolve o próprio tema do endividamento público, né, como detratores de crescimento. São fatores que jogam contra o PIB americano, parte da perda de fôlego do emprego, na nossa visão, tem um pouco a ver com isso e, obviamente, também com os efeitos defasados do juro alto do Fed de um período. E, de outro lado, né, você abordou um pouco na sua fala inicial, tem investimentos monumentais em inteligência artificial que estão acontecendo, que mantêm o investimento, o investimento aí na economia, a formação bruta da economia, né, acelerada, compensa um pedaço da desaceleração e, em paralelo, como valoriza os preços de ativos, faz com que haja algum efeito riqueza nas famílias e o consumo, portanto, desacelere pouco. Bom, com esse conjunto de fatores aqui, eu acho que o Fed está comprando um certo seguro, né, para o risco de uma desaceleração mais acentuada do emprego, seja porque tem algum grau de automação, seja por conta dos efeitos defasados dos juros.
Mas é um grau de seguro cauteloso. Então a gente imagina que o Fed Fund vai parar ali em 3%, que é mais ou menos essa taxa que a gente imagina. Se nós fôssemos ser rigorosos com o nível de inflação, com o nível das expectativas de inflação, talvez até nem tivesse tanto espaço assim para o Fed cortar o juro. Mas, como eu disse, eu acho que eles estão comprando um certo seguro. E esse seguro vem do risco, né, nessa balança aqui de fatores, de pesar um pouco mais a desaceleração, pelo conjunto das incertezas e também por esse efeito, né, de uma política monetária apertada né, de alguns meses atrás. Né? Então, no fundo, a gente está com uma cabeça de um tal, né, o tal famoso soft landing nos Estados Unidos, com o Fed Fund aí parando ali perto de 3% no começo do ano que vem. Tá ótimo. E a gente até estava falando um pouquinho sobre a mudança do presidente do conselho, do chairman, né, do Fed, como um dos riscos, mas também a gente tem o conflito, Ucrânia e Rússia, que ainda continua, as questões fiscais, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, principalmente da Europa, e a questão da bolha também, que a gente viu uma volatilidade imensa no mercado de ações agora em novembro. O que vocês acham que pode afetar a economia no radar de vocês e também o Brasil indiretamente? Quer começar, Marcelo? Fala, Marcelo. Claro. Eu diria o seguinte, quando eu olho a visão dos investidores globais para 2026, tem muito o que em economia se chama de um estado estacionário. O que é essa palavra estranha? É que, olha, os economistas dizem que tem um equilíbrio natural de crescimento potencial, taxa de juros neutra, taxa de desemprego neutra e inflação na meta. Então, se a gente olhar a maior parte dos países, parece que o ano que vem é um ano quase de marasmo. Estados Unidos crescer 2%, Europa 1%, China 4,5%, a inflação está meio ponto a 1 ponto acima da meta, o juro do Fed de 3%, Banco Central Europeu de 2%. E como você colocou, eu acho que tem muita coisa que pode sair desse script de uma economia normal. Então eu tenho 6 riscos para a economia global, ou 6 temas muito importantes. Você já mencionou o primeiro, que é a presidência do Fed. Pelo que parece, vai ser uma presidência diferente. Eu acho que o Fed tende a buscar uma taxa de juros mais baixa do que seria o padrão histórico do Fed, sem desrespeitar, digamos assim, grosso modo, o que é, digamos assim, a boa prática de política monetária, mas pecando para fazer mais cortes do que fazer menos. Então, isso é bastante importante do ponto de vista global. Investimento na parte de inteligência artificial, como o Fernando já anotou, eu acho um grande risco que pode nos tirar dos trilhos. Ano que vem, os Estados Unidos devem investir mais em software e computação do que construir imóveis residenciais. Então, não é só inteligência artificial, é todo computação e software, mas vai dar mais de 1,2 trilhão disso tudo. Dólares, se a gente pegar só a parte de IA, dá 600 bilhões. Tem o conflito Estados Unidos-China, que está adormecido ali com a trégua, mas pode voltar. Sim. Para a Europa, é uma coisa transformacional, acho que o ano que vem. A Europa ela tem 4 desafios. Se proteger da Rússia, fazer o turnaround lá da economia por conta do fim do gás russo, competir com a China globalmente na indústria, ela vai perder, ela está perdendo, ela vai continuar perdendo. E ela tem também que competir com os Estados Unidos na inteligência artificial e na tecnologia. Então, assim, é um ano que a Europa provavelmente vai decepcionar. Além disso, a gente tem desequilíbrios fiscais, como você notou. Então, Estados Unidos, China, Colômbia, Reino Unido, França, Reino Unido, Polônia, África do Sul e nosso Brasil querido, também com problemas bastante grandes. E aí tem um risco para o melhor, que é o petróleo cair. Tem várias casas que trabalham com $55. Então, são 6 pontos, mas um deles é favorável aqui. Então, eu estou preocupado com vários desses pontos que você colocou. Se eu pudesse fazer um breve complemento, Juliana, eu acho até que é curioso, né? Eu quando converso com os nossos clientes, Marcelo, eu destaco alguns desses riscos que você trouxe e falo, mas tem um certo paradoxo na economia global. Com todos esses riscos, o S&P, bem ou mal, até pouquíssimo tempo, vem batendo recorde atrás de recorde, né? Aliás, não só o S&P, vários ativos globais, né? Mas o Marcelo chamou atenção para um dos ativos, que é o petróleo, mas fazer de forma mais ampla. Acho que alguns dos fatores mitigadores desses riscos vêm, né, dos bancos centrais
estarem mantendo juros baixos, e do Fed, que é o grande Banco Central, cortar juros, né? O segundo, tem uma desinflação enorme da China, que também ajuda, bem ou mal, nessa composição. O próprio risco das tarifas do Trump, né? Tem sido mitigado pela China. Mas, por último, esse tema do petróleo eu acho super importante também, porque ele também acaba compondo esse quadro de inflação mais baixa e ajuda a mitigar. E aí quando a gente combina, né? Então, enfim, desinflação no mundo, bancos centrais com juros baixos e, bem ou mal, os preços de ativos se valorizando e sustentando a economia, é isso que está, de alguma maneira, explicando esse paradoxo, né? Sim. Mas tem um ativo, prometo que eu paro aqui, que eu costumo brincar, é um marcador de inflamação, né? Que é o preço do ouro. Do ouro, eu ia comentar sobre isso. Especialmente para esse risco que o Marcelo trouxe da questão fiscal, da dívida pública, né? Ele está dizendo para a gente o seguinte, um pouco na lenda que o Marcelo falou, toma cuidado com esse marasmo todo que vocês estão olhando aí, eu não compro a valor de face. Nesse ponto fiscal, eu acho que só para a gente relembrar que em 2022 teve um evento no Reino Unido bastante importante, que derrubou a primeira-ministra muito rapidamente. O Japão agora também está vivendo um questionamento de longo prazo da sua sustentabilidade fiscal. Porque vai ter que subir os juros, tem um déficit crônico primário e está fazendo mais expansão fiscal. Então, a gente provavelmente vai ver ao longo do ano que vem, eu acredito, o tema fiscal ele indo e voltando. Às vezes parece que não tem problema, às vezes o mercado presta mais atenção e tem muitos países com desequilíbrios. A gente vai parar de interagir daqui a pouco para você poder continuar com as perguntas, mas eu queria fazer 2 comentários nesse tema da dívida, Marcelo. Quando nós fazemos aquelas contas tradicionais de primário requerido para estabilizar a dívida, né? Nesses países, ou delta primário, de onde eles estão para onde eles têm que ir, né? Não há registro no mundo desenvolvido de variações de resultado primário dessa ordem de grandeza né, que é necessária. Então, assim, é muito curioso. Se o outro registro é que, bem ou mal, parte desse déficit público que a gente tem visto, esse déficit primário, é fruto de, em grande medida, polarização política no mundo todo. Sim. Tem produzido, né, enfim, políticas econômicas, em grande medida, populistas, que não geram ajuste fiscal. E isso é um tema que eu acho que nós vamos discutir muito nos próximos anos. Com certeza. A gente viu aí um PIB vindo para o Brasil sendo revisado, né? O que vocês acham dessa redução da projeção do PIB para 2025, agora já falando de Brasil, e para 2026, o que a gente espera? Bom, acho que eu posso começar aqui então, Marcelo. A gente já tinha, Juliana, desde o começo do ano, sendo franco, uma expectativa de um segundo semestre bastante fraco, tá? Uhum. Eu confesso até que o último PIB, né, com o consumo das famílias fraco do jeito que veio, nos surpreendeu. Então, o número total do PIB nem nos surpreendeu tanto assim, mas o consumo foi até mais fraco. E a gente tem um número parecido para o segundo semestre, para o quarto trimestre, perdão, com o do terceiro tri, então PIB meio que zero. Então é uma economia que está basicamente de lado no segundo semestre do ano, né? Eu tenho destacado, inclusive, que se a gente ampliar um pouco os indicadores para além do PIB, especialmente no mercado de trabalho, que é algo que o Banco Central tem dado ênfase, também tem desaceleração. Uhum. A PNAD, né, os dados de emprego de ocupação do IBGE, já mostraram uns 550 mil empregos a menos do pico. O CAGED, que a gente olha com super lupa, né, estava rodando ali perto de 1,5 milhão vagas, não, 1,5 milhão de vagas ano, né? Há poucos meses, está rodando mais perto de 750 mil vagas em termos anualizados. Então tem uma desaceleração na nossa visão que continua. Tem todo um debate que eu não quero avançar aqui de 26, né? Se os estímulos do governo não vão produzir uma aceleração do PIB, né, no começo do ano. Mas no fim do dia a gente acha que esse PIB de 25, né, que vai terminar perto de 2,20, até a revisão um pouquinho para cima por conta das revisões, as mudanças da série do IBGE, ele na nossa visão, deixa muito claro já o efeito da política monetária, que a gente vai falar mais depois também, sobre a economia nesse segundo semestre do ano. E já falando também sobre inflação, a gente vê que a inflação está caminhando para a meta, o mercado já está precificando esses cortes na Selic, apesar de a gente ter visto a decisão recente do Bacen de manter, mas o que você acha, Marcelo, sobre o momento adequado para começar esses cortes e o que a gente espera de impacto para o mercado de crédito, para consumo, para emprego? Eu sei que são muitas perguntas dentro de uma só, mas... Então, do ponto de vista da inflação, eu diria primeiro que a gente teve um processo de desinflação ao longo do ano, apesar, quando a gente olhar
só o dado anual de 2025, não vai parecer grandes coisas. Que a gente tem 4,4 de PCA para o ano, é basicamente o que foi em 2024, 2023. Não está muito distante. Está um ponto ali mais ou menos e meio acima da meta. Então, não parece algo... você diz, peraí, mas vocês estão chamando de desinflação, está em 4,5 basicamente há 3 anos. Né? Então, quando a gente olha os trimestres, é um pouco mais interessante. Então, olhando os trimestres, uma foto da inflação, digamos assim, só naquele trimestre anualizado, né? Se aquele trimestre se repetisse durante o ano inteiro, a gente teve no primeiro trimestre uma inflação girando em torno de 6, depois caiu para 4,5 no segundo trimestre, e agora, nesse quarto trimestre, estamos um pouquinho abaixo de 4, 3,7 é a última medida ali dos núcleos do IPCA. Então, tem um processo de desinflação acontecendo que foi também amplo, quer dizer, teve ajuda do câmbio, teve ajuda do petróleo, teve muita ajuda de alimentação, não só externa como interna, preços variados que tiveram fortes quedas esse ano, mas também a parte de núcleos e serviços teve uma desinflação. A gente enxerga as condições para o Banco Central cortar estando presentes mais em março, então a gente tem um corte lá em março de 50 pontos. O que eu vejo de uma certa dificuldade para o Banco Central iniciar esse ciclo de política monetária, já entrando um pouquinho nos juros, é que a economia ela esfriou, mas ela não está, em termos de nível, digamos assim, fria. Então ela desacelerou, mas é uma economia que ainda está super bem. Como a gente falou aqui, está com um nível de desemprego no mínimo histórico, ganhos salariais, o PIB vai ter um crescimento acima de 2% no ano como um todo. Então é uma economia que, de fato, ela não está num cenário de forte enfraquecimento. E até, digamos, né, Fernando, bastante surpreendente que 15% de juros em qualquer economia provocam uma recessão. Aqui a gente ficou relativamente ok. Sim. Acho que até interessante, né, Marcelo? Esse debate eu acho super válido e eu não consigo contestar o que o Marcelo disse. O nível da economia é aquecido mesmo, né? Ainda que eu tenha destacado esses pontos do mercado de trabalho, né, de alguma desaceleração, acho que só para concluir, onde vem a surpresa, né, desse juro de 15 não bater na economia? Em alguma medida vem da resiliência do consumo das famílias. A gente tem lá uma tese de que, como não foi, né, não se tratou de um choque inflacionário muito grande, a renda disponível ficou preservada, junto com o mercado de trabalho forte. Então, o crédito, que é o principal canal de transmissão, né, da política monetária para as famílias, que é o crédito, demora mesmo para bater. As famílias têm muita dívida pré-fixada, então leva um pouco de tempo. Mas eu acho, Juliana, que aí, olhando um pouco de 26, né, eu disse que ia completar aqui a resposta. Em 26 também acho que tem duas forças, assim como eu falei para os Estados Unidos, tem duas forças em direções opostas no Brasil. De um lado, esse juro alto vai continuar produzindo desaceleração, a nossa avaliação, em especial no investimento aqui, né, na formação bruta da economia. É impressionante quanto caiu a utilização de capacidade instalada da indústria. Enfim, a rentabilidade das empresas tem diminuído, então a gente enxerga um processo de desaceleração do investimento. E de outro lado tem os estímulos do governo, então, inúmeros, né? Então, desoneração do imposto de renda, tem programas como Luz para Todos, a expansão de crédito para construção, o crédito consignado, devo estar esquecendo mais uma porção de outros programas aqui. E nas nossas contas, Juliana, para completar essa resposta, se não houvesse esses estímulos, o PIB cresceria perto de 0,5% no ano que vem. Sim. Então, nosso número de 1,5% já leva em conta esses estímulos todos, né? Então, aí um pouco para o ponto do Marcelo, de fato, assim, é uma economia que demora para esfriar, demora um pouco mais, e certamente este grau de desaceleração que vai influenciar a decisão do Banco Central. Se ele corta em janeiro, março, ele posterga, junto, mas obviamente, bem com corte. O câmbio. Bom, a gente está até mais dove, vamos dizer assim, né? Eu acho que corta em janeiro ainda. Inclusive é curioso, vou aproveitar aqui a chance de fazer um comentário. Nós estamos absolutamente convencidos que nós estamos na minoria, tá? Então tô confortável aqui na minoria. Mas a gente leu o comunicado do Copom, né, dessa recente, e a nossa impressão é que ele deu vários passos na direção de abrir a porta. Quer dizer que ele vai cortar? Ele vai cortar se as condições, né, como o Marcelo pontuou, se o PIB continuar frio, se o câmbio estiver comportado, se a desinflação global for, né, favorável ao Brasil. Mas a gente acha que ele deu vários sinais e tem alternado esses vários sinais
puxa, nós estávamos quase abandonando o nosso call de janeiro para março, acho que ele está vivo ainda, respira por aparelhos, mas ele está vivo ainda ali em janeiro. Com certeza. Um ponto eu acho que a gente tem que ressaltar, eu acho que é um consenso entre os economistas, é que o nível de juro para o processo de desinflação que aconteceu, ele ficou descasado, que a gente está com um juro muito alto muito alto em relação à inflação. Então, o que a gente está discutindo aqui também não é fazer um corte de juros agressivo. Sim. É recalibrar, como os bancos centrais gostam de falar, recalibrar o grau de aperto monetário. Então, é só tirar um pouco do excesso de aperto. A gente não, aqui, pelo menos, ninguém trabalha com um cenário que, de fato, os juros vão ter uma queda para níveis que seriam que considerados... a gente viu na pandemia. Na pandemia a gente chegou em 2, né? Então não dá nem para sonhar hoje em dia em voltar para lá. Mas digamos 10, que a gente teria ali um juro real ainda de 6, 7. Quer dizer, o debate mais ainda otimista... é bem atrativo comparado com os outros níveis do mundo. Uma das razões pelas quais a gente tem mantido essa aposta no janeiro é exatamente pela construção que o Marcelo fez. As expectativas de inflação elas cederam tanto, é verdade, elas ainda estão distantes do centro da meta, mas do pico que elas tiveram para hoje, do momento em que o Banco Central chegou no 15, onde estava o Focus, e para onde ainda está o 15 de Selic contra o Focus de hoje, em alguma medida daria quase para dizer que aumentou o grau de aperto. E no fundo é isso, é calibrar um pouquinho, é reduzir um pouquinho. Por exemplo, a nossa projeção aqui no banco é 12% para a Selic, que se você considerar uma inflação ao redor de 4%, olhando para frente, ainda o juro real de 8%. É muito atrativo. Quando a gente conversa com os estrangeiros, eles sempre falam, nossa, o que é viver em um mundo com taxa de juros real tão alta. É atrativo para os investidores e desesperador para os empresários que estão alavancados, essa combinação. E o que vocês acham que são os principais desafios para a gente conseguir ajustar as contas públicas? Você já comentou que esse debate vai voltar não só nos Estados Unidos, em vários países envolvidos, mas agora trazendo a discussão para o Brasil e também talvez fazendo um gancho com a taxa de juros. Como é que a gente começa a ajustar as contas públicas? Então, é um debate... Eu acho que a gente já vem fazendo coisas bem importantes ao longo dos últimos anos. Então, não diria que a gente vai começar do zero. Eu acho que tem passos importantes, mas estamos ainda com déficit primário. O mercado espera algo perto de 0,6, 0,7 do PIB ano que vem. Então, esse é um ponto, como consertar o resultado primário. Depois, o outro é como criar condições para a gente ter uma queda de juros sustentada, porque o déficit nominal do Brasil é de 8,5% do PIB, ou seja, primário mais o gasto com juros, e isso nos coloca na pior posição fiscal do mundo em relação a países relevantes, Então, acho que a prioridade, olhando principalmente 2027, 2026, óbvio, é um ano eleitoral, mais difícil pensar em grandes mudanças, grandes ajustes estruturais, mas me parece que em 2027 a prioridade é criar condições para que a política monetária prevaleça, quer dizer, não ter o conflito entre política fiscal e parafiscal com a política monetária. Sim. Então, você fazendo isso, tirando estímulos, por exemplo, programas de crédito oficiais ou despesas que não estão contabilizazadas ou programas, por exemplo, a isenção do imposto de renda não é uma despesa propriamente dita, ela até foi parcialmente compensada com o aumento de arrecadação, mas ela cria um estímulo para a atividade econômica, dificultando a queda de juros. Então, acho que a prioridade em 2027 é, primeiro, criar as condições para reduzir os juros. Essa é a prioridade mais urgente em 2027. E aí, com isso, você começa a resolver o problema do juro em cima da dívida e do resultado nominal. Na parte propriamente do orçamento, a gente vai ter que discutir novamente gastos tributários, que se chama, que é, na verdade, tirar benefícios tributários, mas também mudanças que são possivelmente na regra de indexação ali dos gastos do governo federal com saúde e educação, que tem um piso, rever a trajetória que foi muito forte de alta de alguns programas, como benefício de prestação continuada, e várias outras medidas que vão ter que ser feitas do ponto de vista de controle
da despesa, talvez na previdência mesmo, você tem que discutir revisão de algumas regras, ou do salário mínimo, ou das regras ali de concessão de benefícios. Então tem um conjunto, mas me parece que o mais importante vai ser criar condições para que a gente tenha juros mais baixos a partir de 2027. Quer dizer, pelo menos igual o Banco Central diz, olha, 5% de juro real neutro, 4%, a gente tem que sair de um juro real desse 10% que a gente está, ou mais, que a gente está preso agora. Só acho que para dramatizar um pouco o que o Marcelo está falando aqui, não tenho quase nada a acrescentar na agenda, mas assim, com 7,5% de juro real, pega o juro real das NTNBs, por exemplo, né? E o PIB que a gente mais ou menos imagina, aí, o Brasil crescendo perto de 2%, um pouco para cá, um pouco para lá, o país precisaria de um resultado primário da ordem de grandeza de 4% do PIB, né? Para estabilizar a dívida pública. A gente está rodando a menos meio, então é fácil fazer a conta. Precisa de 4,5 pontos de variação do resultado primário. Do PIB todo. Assim, bom, eu costumo dar esse exemplo e vou deixar muito claro, eu não estou dando sugestão não, então só vou dar um exemplo. A CPMF, no auge da arrecadação dela, ela arrecadava mais ou menos 1,5% do PIB. Né? Então a gente nem se lembra, mas a CPMF você pagava lá 0,38% por transação financeira executada, né? Ou seja, se a gente quisesse arrecadar 4,5% só com o aumento de imposto, tem que fazer 4%. uma alíquota de 1,2% da CPMF, assim, algo absolutamente impensável, né? Então, eu tenho insistido muito nas linhas do que o Marcelo falou, e o Brasil fez isso há pouquíssimo tempo, lá em 2015, 2016, com o teto de gastos, né? Nós precisamos criar um choque positivo de expectativas que permita o juro cair. Com 7,5% de juro real, a dívida não vai estabilizar. Ponto final. Assim, não há primário, não tem espaço para fazer um primário de 4,5% do PIB no Brasil capaz de estabilizar. E aí eu acho que talvez a boa notícia aqui, Juliana, é que eu realmente acho que com essa agenda que o Marcelo descreveu, né, que eu vou acrescentar poucas coisas, mas enfim. Então, agenda do BPC, agenda de indexação, por exemplo, de alguns benefícios, ou mesmo regra de valorização do salário mínimo, saúde e educação, gastos tributários e reforma administrativa, que eu colocaria aqui também, ainda que a economia seja pequena, né? Talvez você consiga sair de menos meio para 0,5% a 1% de primário, né? Talvez um pouquinho mais ao longo do tempo. E isso, se você gera uma perspectiva, eu vou até refrasear, né? Não há uma regra mágica de qual é o nível que os investidores, nível de dívida, eles estão dispostos a financiar. A gente nunca sabe, né? O Japão é um nível, os Estados Unidos é outro, a Itália é outro, cada um com as suas características. Agora, voltando ao meu ponto, se você dá o sinal claro de que você está disposto a estabilizar a dívida em algum momento, né? E leva o primário para esse nível, de perto de um pouco acima de 1%, eu acho que a gente cria justamente essas condições. Então, ainda que pareça um número gigantesco aos olhos de hoje, com algumas medidas muito concretas, algumas delas sequer são PEC, algumas delas são projeto de lei, né? Você consegue criar essa expectativa positiva, o juro real vai cair para 4,5%, 5%, como o Marcelo descreveu, e aí as coisas começam a se encaixar. Ficar um pouco mais organizado. Não vai estar super equacionado ainda, mas elas vão estar mais equacionadas. Estando mais equacionadas, a disposição dos investidores em financiar, em carregar a dívida brasileira aumenta. E aí o quadro fica muito mais fácil de manejar. Sim, com certeza. E como eu estou conversando com 2 economistas aqui, eu não poderia deixar de fazer a pergunta do câmbio. A gente viu esse ano um câmbio, o dólar se desvalorizando bastante frente ao real, depois de muitos anos em que o real perdeu muita força, né? E isso não foi só com o Brasil, né? A gente viu o dólar enfraquecendo em vários outros países. O que vocês acham para o real ante o dólar ou dólar ante o real para 2026? Então, eu vou pegar a parte, talvez, não diria fácil, porque nenhuma é menos fácil. difícil? Aqui menos vai deixar comprometedora. Menos constrangedora. Eu diria que me compromete menos, que é falar do dólar globalmente. Tá bom. Eu acho que esse movimento do dólar perder força, ele se esgotou na maior parte. Eu digo isso porque já tem na conta dos preços do mercado, na curva de juros americana, uma queda para 3% na taxa de juros do Fed no final do ano que vem. Então a gente está com 3,75, não é exatamente 3, tá? Mas são, grosso modo, mais 2 ou 3 cortes de 25 pontos, olhando adiante, já levando em consideração essa última queda de 25 pontos da reunião de dezembro. O Fed vai muito além disso? Eu acredito que não. Como a gente disse, é um Fed que vai pecar pelo excesso de corte, mas
eu acho que não muito. Então, me parece que isso coloca uma barreira para o dólar se enfraquecer muito mais. O que poderia, eu acho que ser a grande surpresa é o dólar se fortalecer caso o governo americano, por conta das eleições do Congresso do ano que vem, faça uma grande Porque a expansão gente fiscal. ainda tem mais esse risco, né? As midterms, né, que eles chamam. Exatamente. São as eleições no meio do termo mandato. presidencial. Exatamente. E isso, quer dizer, pode ser, houve ali uma derrota dos republicanos em eleições regionais recentes, pode ser que tenha uma tentação de fazer um grande estímulo fiscal ano Sim. que vem. Se isso for feito, o Fed provavelmente cai os juros muito menos do que está na curva de mercado. Sim. E o dólar tende a se fortalecer. Então, me parece que o dólar, eu não vejo um grande enfraquecimento adicional. A gente não entrou tanto nesse debate de bolha, de inteligência artificial, que eu nem gosto de mencionar bolha, mas do excesso de investimento. Sim. Eu acho que isso pode ser um driver para a economia americana, mas em 2027. Eu digo assim, em 2026 vai ter todo o ano para a inteligência artificial e as empresas que estão gastando muito, investindo muito nesse setor, se provem. Ou isso vai ser um grande sucesso, tem que ser um enorme sucesso, sim, ou a gente vai ver uma correção também igualmente grande de despesas nesse setor, porque o nível foi para um nível que realmente a IA tem que se provar imbatível. Sim. E é curioso, né? Porque assim, é difícil, como você falou, 26 talvez não seja esse ano da realização, mas enquanto o Fed corta juros, também é difícil, vamos chamar, estourar a bolha, você capturar, né, o verdadeiro valuation ali, enquanto você tem um easing monetário, né? Bom, a gente tem uma visão curioso, que acho que as duas se encontram no dólar meio parado no mundo, mas acho que o dólar é não forte em 2026. Muito mais por conta desse conjunto de incertezas da economia americana. Eu tenho insistido muito nisso. Eu acho que há muito tempo nós não víamos um conjunto tão grande de incertezas que vem de uma economia desenvolvida como os Estados Unidos. Isso tem tido um custo no dólar, né? Mas aí conectando esse ponto com o Brasil, porque isso é importante para a nossa projeção, né? Juliana, a gente tem várias formas de fazer isso. Tem uma imprecisão enorme no que eu vou dizer aqui, né? Aliás, tudo que a gente fala de câmbio tem uma imprecisão enorme, uma previsibilidade, né, muito baixa, né? Mas a gente entende que cerca de 70%, 80% do movimento do real, né, do fortalecimento do real, dos 6,30 lá em novembro, dezembro, para os 5,30, 5,40 que ele está visitando, tem a ver com esse movimento do dólar que o Marcelo descreveu, com o enfraquecimento que aconteceu ao longo de 2025, né, que agora se interrompeu. E os outros 20%, 30% aí tem a ver com fatores locais, basicamente o carry trade, né, o diferencial de juros, e em alguma medida, como o Brasil, no relativo global, não foi tão afetado pelas tarifas, né? Essa é a nossa conjectura. Bom, quando eu olhei, portanto, para 26, né, aqui é a hora que a gente erra a projeção sempre, né, os economistas. Eu acho que aí tem duas grandes histórias, ou talvez três grandes histórias. A primeira como eu disse, a gente acha que é um dólar não forte. Se ele é um dólar não forte, eu esperaria que o real, com um outro parênteses aqui antes de completar, a gente tem visto em alguma medida, alguma migração, uma certa diversificação, apesar da supervalorização da S&P nos últimos meses, né, uma certa diversificação para fora dos Estados Unidos. Né? Em parte porque também os valores estão muito esticados. E esse vento de cauda, como a gente fala, tem sido favorável para os emergentes. Volto ao meu ponto, né, fechando parênteses. Então, como a gente tem esse cenário meio de dólar não forte, eu acho que para a moeda dos emergentes em geral, isso é um bom sinal de estabilidade. Então a gente tem um real aí oscilando ao redor dos patamares atuais, um pouco para cá, para lá. Nossa projeção ainda é 5,25, né? Enfim, mexeu um pouquinho esses últimos dias. Mas a gente tem um câmbio ao redor desse fator. O segundo componente, obviamente, as eleições. E aqui o que eu acho que importa dizer é o seguinte: nas últimas 6 eleições no Brasil, a volatilidade da moeda até mais ou menos o mês de julho, agosto, em alguns casos, ela é basicamente idêntica à volatilidade padrão de anos não eleitorais. Tá? Então, eu acho que enquanto, né, a gente tiver uma eleição disputada, né, quando for brigada, digamos assim, não tem nenhum candidato despontando,
Eu acho que isso é uma premissa importante para a gente pensar o timing dessas coisas. Talvez a gente vá discutir, aconteceu em vários países, né, com as eleições polarizadas, é difícil o investidor apostar no candidato que ele queira, né, é apostar numa direção para a moeda, por exemplo. Então, eu acho que talvez a gente possa ter algum evento na moeda só depois das eleições, quando nós conhecermos essa agenda fiscal, que é importante. Então, Sim. a gente está com a cabeça que tem volatilidade, mas tem uma chance, na média, do real não sofrer muito antes das eleições, né? E aí, o meu último ponto, meio terceiro componente, tem um pouco a ver com a política monetária, né? Então, talvez em 26, esses primeiros 6, 8 meses do ano, o driver da moeda seja a política monetária. Mas aí numa visão bastante contrarian aqui, né? Bastante fora do consenso. A gente acabou de voltar lá do evento do banco em Nova York, né? No CEO Forum. E eu vi muitos investidores em renda fixa dispostos a aplicar juros no Brasil, dispostos, né, a apostar na queda de juros do Brasil. Só que o Banco Central, obviamente, não começou ainda, então eles não se sentem confortáveis para esse Ainda, movimento. né? Então acho que quando o Banco Central começar a cortar o juro, pode acontecer um processo de atrair um pouco desses aplicadores, né, e dar essa força de certa estabilidade para o real, né. Vai diminuir o carry trade? Vai. Mas vamos combinar de novo? Se a Selic até a eleição ali for 13, né? Estou falando terminar o ano em 12, mas até a eleição tiver 13, 12,50, é um diferencial de juro para valer ainda, né? Então, por tudo isso, eu acho que assim, é super perigoso dar qualquer projeção mais assertiva para 26. Acho que é um ano pode ter muita volatilidade na moeda, mas a gente não está vendo o real claramente numa direção, seja apreciação ou depreciação, e por falta de uma hipótese melhor, a gente trabalha com certa estabilidade ao redor dos patamares atuais, aí, que até o nosso último cenário publicado era 5,25. E com relação a eleições, ano que vem, além da Copa do Mundo, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês qual é Quem vai ganhar? chute de vocês. Eu imagino que vocês vão querer que o Brasil ganhe, mas sobre eleições, o que vocês podem me dar de alguma ideia ou que vocês têm achado? Então, em eleições, uma pergunta muito frequente é quando o mercado começa a prestar atenção nas eleições. E, na verdade, isso depende de como tiver o cenário para aquela eleição. Eu digo que não é a questão do tempo exatamente. Então, a eleição, o mercado está prestando atenção desde do ano passado, grosso modo, ou ao começo desse ano já, debate. Agora, uma coisa importante é que a gente que acompanha, também por dever de ofício, pesquisas eleitorais, eu acho que é importante ter em mente que, de fato, hoje tem muita mobilização, digamos, dos mercados para discutirem as eleições, ou jornais, etc., mas não é alguma coisa que hoje já está na cabeça do eleitor. Então, quando eu olho as pesquisas eleitorais atuais, o que mais me chama a atenção é quem ganha no primeiro turno, que é o não sei. Né? Nas últimas pesquisas dizem assim, olha... ganhando bastante. Quando eu pergunto em quem você vai votar, sem apresentar o nome de nenhum candidato, ali, né? 70% dizem não sei. Então, não é agora o momento que tem muita relevância, ou muita... dá para extrair muita, digamos, precisão, acurácia das pesquisas. Isso começa a envolver o eleitor mais em julho, agosto, como você disse, tem a Copa do Mundo, então, em geral, fica para agosto. Então, eu acho que o que a gente tem feito e temos como uma estratégia, ou deixar aquela âncora na nossa visão, é não sermos precipitados. Não sofrer por antecipação, como minha mãe dizia. Termos muita ponderação e, como o Fernando falou, também, além de qual vai ser o resultado da eleição, como vai ser a agenda. Claro. Então, a agenda dos candidatos, a agenda pós-eleições é bem importante. Então, a gente tem sido muito ponderado em avaliar esse cenário e não tomar decisões precipitadas. Tem também alguns poucos complementos, mas um das principais temas que eu ia dizer é isso que o Marcelo falou. A essa altura do campeonato, francamente, os resultados das pesquisas valem quase nada como previsores, né? Então, como ele bem destacou, eu não sei tá adiante. E aí, Juliana, um pouco, até saindo um pouco do Brasil, acho que assim, como observador de eleições mundo afora, eu já falei na outra resposta, né?
as eleições têm sido polarizadas no planeta Terra. Sim. São raros os países, não sei se eu me lembro um agora, né, desses países grandes, importantes, em que você não tenha tido uma eleição polarizada. Né? Polarizada, entenda-se com uma briga até a urna, que é meio 50-50, ou às vezes com algum grau digamos, de incerteza antes da eleição, mas depois a votação é 52-48. E eu acho que essa é uma dinâmica que a gente tem que se habituar, né? E por isso que eu tenho dado tanto peso ao que o Marcelo falou mais no final, que é assim, qual é a agenda depois, né? E a agenda depois, eu vou fazer exercício só por absurdos, né? Só por um raciocínio por absurdo, que é, tá bom, suponha que quem ganha a eleição diga, eu não vou fazer qualquer ajuste, eu não estou nem aí para a dívida pública, né? E, portanto, eu né, não estou disposto a fazer essa combinação de reformas aqui que o Marcelo e eu destacamos, né? Bom, isso pode ter implicações. Claro. A primeira depende de como vai estar o vento do mundo, que eu sempre digo, o mundo importa muito nessa equação. Se o mundo tiver mais com a cara que o Marcelo descreveu, de repente descreveu com o que ele receia, um dólar pode ser mais forte, o Brasil tem um déficit em conta corrente hoje de 3,5% do PIB, isso pode cobrar um preço muito caro em termos de depreciação da moeda, né? E levar a gente para um risco de inflação maior e reversão da política monetária. Se o mundo está ajudando, né? Pode ir tocando adiante, de repente. Nós falávamos, né, um pouquinho antes também, né? Assim, não tem muito um nível matemático que os investidores não topam financiar a dívida. Então, depende um pouco dessa história. Mas o exercício por absurdo que eu queria fazer nesse caso bom, um cenário em que o ajuste fiscal não é feito, né? E que ele pode cobrar um preço, ele tem custos políticos. Eu acho que isso a gente tem que ter em mente, né? Tem depreciação da moeda, tem risco de inflação, e isso pode trazer custos políticos. E ao trazer custos políticos, tem implicações, portanto, né, para o começo de mandato, tem implicações para as coalizões políticas. Então, eu quero crer, aqui é um pouco da minha aposta do bolão da Copa do Mundo, né? Eu quero crer que depois das eleições nós vamos ter que ter notícias mais claras ou informações mais claras de uma agenda de ajustes, né? Porque elas vão ser fundamentais para justamente ancorar não só o mercado, ancorar, vou dizer, em especial a inflação, né? No começo do mandato do próximo presidente. Então, acho que aí, desde a composição do ministério, quais são as medidas de ajuste, se vem do lado da despesa, da receita. Então, vai ser muito importante, na minha visão, o que vem depois, o que vem do ponto de vista de agenda fiscal depois das eleições. E eu tenho uma pergunta agora, já caminhando um pouco mais para o final, o que vocês acham mudando completamente? Eu sei que a gente falou muito sobre 26 e Brasil e global, mas uma pergunta talvez de cunho um pouco mais filosófico. Eu ouço muito falar sobre a questão do impacto da inteligência artificial na produtividade, no trabalho. E a gente está tendo muita mudança na demografia, a gente também vê aí várias mudanças seculares aí que a gente espera que vão acabar impactando também essa questão de trabalho e produtividade. Qual é a opinião de vocês em todas essas incógnitas? Eu sei que é bem filosófico, bem longo prazo. Talvez a gente ainda nem esteja aqui vivos para ver o que vai acontecer, mas... Bom, eu adoro esse assunto, Juliana. A gente teria um podcast inteiro só sobre ele aqui, tá? Mas é curioso, né? Duas coisas. Primeiro, você falou desse tema de demografia e IA. Eu acho até que, deste ponto de vista, elas são complementares, né? O envelhecimento da sociedade, da população, digamos assim, de alguma maneira, as inovações tecnológicas, elas ajudam a compensar uma certa falta, né, no limite de mão de obra, um certo envelhecimento das pessoas. Então, acho que desse ponto de vista, elas são complementares. O segundo, você falou, talvez a gente não esteja vivo. Bom, a gente espera viver bastante aqui, né? A minha provocação não é essa, é que eu acho que vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Tá? Eu tô com essa cabeça. E tô até, parece filme de ficção científica, mas eu ando um pouco monotemático nesse tema dos robôs humanoides aí, que tem uma aplicação industrial muito interessante, mas tem aplicações militares, tem aplicações, né, enfim, sobre espionagem, várias coisas que são curiosas. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que tem historicamente, né, as revoluções industriais, elas produziram ganhos de qualidade de vida para as pessoas, melhora de PIB per capita, aumento de expectativa de vida, redução de uma série de trabalhos, né, enfim, muitas vezes insalubres. Então, acho que essa é a história. No IA, talvez não seja diferente, mas tem um detalhe, o IA ele aprende a aprender, né? Acho que esse é o risco que a gente tem. Tudo isso para dizer o seguinte,
Vai haver fricção no mercado de trabalho, não tem nenhuma dúvida. Profissões que nós conhecemos hoje vão mudar completamente. A profissão de economista vai ser muito desafiada nos próximos anos. O Marcelo fez um post outro dia sobre assim, alguma coisa ligada, né, ao quanto que o IA pode fazer aquilo que nós fazemos, né, aquilo que nós no dia a dia somos treinados. E eu concordo muito. Vai haver fricções, as profissões vão mudar. Agora, pode ser fricções que vão ter novos profissionais e a vida segue, né? Meu ponto é, e se essas fricções não gerarem, né, empregos suficientes? Eu tenho dito muito isso. Bom, no fim do dia, né, nesse mundo meio, né, enfim, distópico, em que as máquinas trabalham, a gente fica em casa sem fazer nada, né? Você pode até ter renda para isso, pode ser que tenha uma renda básica universal, sei lá qual que vai ser a solução que o mundo vai encontrar, né? Mas nesse mundo meio distópico, o que eu tenho dito é o seguinte: no fim do dia, nós criamos essa inteligência, essas tecnologias para nos favorecer. Então, se houver um caso em que o mercado de trabalho é absolutamente desafiado por elas, né, eu acho que a sociedade vai se reorganizar. Não sei como, não tenho a menor ideia, né? Mas para voltar a ter protagonismo, enfim, no trabalho, no tempo que a gente usa, né? Então eu tenho uma visão assim, cautelosa, de fato, porque acho que pode ter muita fricção sim no mercado de trabalho, mas num horizonte aí, sim, mais dilatado, mais longo, eu acho improvável que a gente vá ter assim, um mundo de sofrimento e de desemprego super alto por conta dessas tecnologias. Ou as máquinas dominando... No limite, a sociedade vai se reorganizar. Sim. Bem, deixa eu dar meus 2 centavos aqui, talvez, de contribuição no debate. Eu acho, às vezes, estranho que alguns economistas dizem, olha, ou debatedores em geral, o problema do mundo agora é demográfico, a gente está envelhecendo. E aí você olha para outros que dizem que o problema do mundo é ter muita gente no mundo. Então, assim, são coisas totalmente contraditórias. Eu não vejo demografia como um problema. Eu acho que, na verdade, o que a gente enxerga de debate, de esgotamento, de recursos naturais, de energia, de alimentação, etc., eu estou muito mais na linha que talvez a gente esteja com a demografia controlar a população e o ritmo de crescimento populacional, que ele continua sendo positivo, seja algo ainda bom. Eu não acho que a gente esteja correndo nenhum risco de ter uma crise demográfica, digamos assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, mais filosófico. Assim, olha, para mim é um problema bom. É um problema bom que a população global esteja nas principais regiões tendo um ritmo de crescimento um pouco mais baixo. Mas tem desigualdades muito grandes entre as regiões. Sim. Vamos pegar 2 delas enormes. China, que é o grande envelhecimento, aí sim. Eu costumo brincar, a China vai acabar igual o Japão, rico e com a população mais envelhecida. Lá no Japão, na China, eles estão lidando muito bem com esse problema. Sim. Porque é de lá onde vem os grandes avanços hoje tecnológicos que me parecem que vão fazer um grande serviço para essa questão lá internamente e eventualmente para outros países. E eu não acho que a ameaça, quando a gente fala em inteligência artificial, parece que os chatbots aí do Gemini, do OpenAI vão fazer todos os trabalhos. Eu não acho que seja isso. Não, eles vão ajudar, eles vão ser ferramentas, mas tem coisas que podem substituir de uma forma importante algumas coisas. Então, eu particularmente acho interessante as questões de robotáxi. Então, já tem pelo menos meia dúzia de grandes empresas no mundo, China e Estados Unidos, que é sempre quando a gente fala no mundo é China e Estados Unidos, que estão desenvolvendo isso e o ganho de escala nos próximos anos vai ser enorme. Então, eu acho uma ameaça super grande desse ponto de vista, mas para a China, que de fato vai ter um envelhecimento muito grande da população, é uma solução. Tem a outra grande região, é a África, que é totalmente ao contrário. Sim, a população jovem cresce muito. Uma população jovem em crescimento forte, sem estruturas para lidar com isso. Sem investimento, sem ter resolvido várias questões, enfim, demográficas, não, políticas mesmo. Econômicas, né? Econômicas, sociais e tal. Então, a gente tende a falar do mundo, mas a heterogeneidade é grande. Tem gente lidando muito bem com o problema, como a China, acho que mesmo o Japão também, lidou muito bem nesses últimos anos. É um padrão de vida extremamente alto. E outras que vão sofrer, eu acho que grandes problemas, que é o caso da África.
Muito bom. E agora, para quase finalizar a nossa conversa, acho que talvez seja a pergunta mais difícil do nosso podcast. A gente já falou de câmbio, inflação, mas acho que essa vocês vão achar a pergunta mais difícil. Eu quero saber o que vocês desejam para 2026. Puxa Difícil, vida. né? Difícil, né? Para muito além, Além da Copa do Mundo, tá? para muito além dos aspectos pessoais, né? Então que haja muita Claro. prosperidade, muita saúde na vida das pessoas. Eu espero de fato que a gente possa ter uma discussão madura sobre o ajuste. O nome é até batido, mas eu espero que a gente possa ter uma discussão madura sobre o tipo de orçamento que o país quer para o futuro, que tipo de sociedade, de tamanho de Estado, digamos, de estabilidade ou de convergência da dívida pública. Não é propriamente um desejo assim que você peça para o Papai Noel, né? Acho que as crianças pedem brinquedos, né? Mas no fim das contas, acho que ter um debate maduro sobre as contas públicas seria um privilégio para o Brasil. O Brasil poderia se diferenciar muito de outros países, né? E vou deixar claro aqui, tá, Juliana? Acho que no fim das contas o Brasil é um país muito pobre, muito desigual, então eu tenho absoluto conforto em dizer isso. Acho que a gente tem que levar em conta isso no orçamento público brasileiro, a pobreza, a desigualdade, né? Mas a gente precisa avançar na maturidade desse debate para poder escapar de uma vez por todas desses ciclos macroeconômicos, o famoso voo de galinha, né? Que tanto atrapalha a gente, e que a gente possa crescer de forma sustentada por um bom período. Isso é transformador para o Brasil. Aproveitar, não sei se estou alongando a resposta, mas eu sempre mostro essa estatística. Nos últimos 45 anos, o Brasil cresceu 2,2%, né? Enquanto o mundo cresceu alguma coisa ali perto de 3,30%. A gente ficou 1,2% arredondando abaixo do mundo nos últimos 45 anos. Já 70% capitalizado. O Brasil seria 70% maior se tivesse crescido só igual ao mundo. Mas a diferença que a gente tem de performance entre anos de crises e anos de não crise é brutal. É muito. Quando o Brasil cria crise, a gente afunda. E quando nós evitamos crise, falar o óbvio é que a gente cresce igual ao mundo. Então, voltando ao meu ponto, se a gente resolver, tiver essa maturidade para o debate fiscal, eu acho que o Brasil pode destravar um ciclo grande, talvez 4, 8, 10 anos de crescimento, perto do PIB global, que é transformador, com juro baixo. Pensa o valuation das empresas, enfim, como isso muda o mercado de trabalho. Como atrai capital estrangeiro. Pode ser absolutamente transformador. Então, é meu desejo. Desejar eu posso, tá certo? Claro. Marcelo. Meu kit de desejo de economistas poderia ser resumido meio assim, né? Inflação na meta, juro baixo, câmbio estável, crescimento elevado, né? Perfeito, eu acho fácil. que esses Desejo desejos fácil. Todos são um pouco demais para pedir simultaneamente. Não, tudo bem pedir, em 2026. Esse é o kit normal. Então, eu acho que o Brasil ele está em desequilíbrio nesses aspectos que eu coloquei, e me parece que o grande desejo que a gente tem que ter em 2026 é que a gente chegue um pouco mais equilibrados ao final do ano. Então, é difícil que tudo isso aconteça. Mas se a gente tiver inflação um pouco mais perto da meta, espaço para uma queda de juros, a política fiscal sendo um pouco menos expansionista, um pouco mais madura, o câmbio que se estabiliza, a gente conseguir fazer bons investimentos que produzam frutos, exportação, etc., a gente consegue reduzir esse desequilíbrio da economia brasileira. Então, acho que já em 2026 a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, olha, a economia está numa posição desequilibrada. Chegar no desejo perfeito que eu mencionei do kit dos economistas é difícil. Vamos dar um passo? Então, eu sou mais pragmático em esperar que a gente dê um passo adiante de cada vez. Ótimo. E a gente já está encerrando a nossa conversa, mas antes de encerrar, a gente tem a tradição de pedir, vocês já conhecem, aos nossos convidados uma dica cultural. Queria começar com uma dica cultural. Pode ser um livro, um seriado, um filme, uma música natalina. Pode ser filme natalino também. Fernanda. Eu vou indicar algo bastante diferente para fazer autopropaganda aqui do time, tá certo? A gente acabou de lançar, Juliana, o nosso canal no WhatsApp, né? Que é o canal da Pesquisa Econômica Bradesco, e tá super bacana. Lá tem um repositório, né, das nossas publicações. A gente fez uma votação do Copom ali, antes do Copom, o que acha que vai ser, vai cortar 25,50. Então eu queria encorajar todo mundo aqui a aproveitar esse final de ano. A gente lançou, é super recente, para ir lá e de fato, enfim, acessar e assinar o canal lá, né? Se inscrever no canal, na verdade, do Pesquisa Econômica Bradesco. Queria deixar essa dica aqui para 26.
Bom, para se inscrever é só procurar lá na parte de canais do WhatsApp, né? Tem lá aquele íconezinho da esquerda, ali embaixo, na parte de baixo do painel ali do celular. Vai lá em cima, procura Pesquisa Econômica Bradesco, vai achar o nosso canal, é super fácil. E em algum momento aí eu vou distribuir o link também nos meus stories, enfim, se der a gente distribui o link aqui com vocês também. Também poderia ser uma dica cultural seguir o Fernando Honorato. Obrigado. Marcelo. Eu vou também dar talvez uma sugestão diferente, né? Em geral a gente fala de livros, mas nos últimos meses eu fiquei um pouco viciado em plataformas que têm cursos, né? E que ou são gratuitos ou são muito baratos, tem várias delas, eu não vou mencionar um nome específico, eu acho que cada um tem sua preferência, mas tem tanta coisa interessante, quer dizer, você pode fazer cursos completos sobre vários temas. Pode ser para quem é mais interessado em programação, inteligência artificial, que talvez o pessoal esteja um pouquinho cansado de fazer sobre isso, data science ou outros cursos variados, eu já fiz vários deles. Qual foi o seu preferido? Olha, eu fiz 4 cursos nos últimos meses, então eu vou... É difícil falar, porque eu estou falando um de música clássica, de história de música clássica, outro eu fiz sobre computação, fiz um de astronomia e Legal. o outro eu fiz mais desse ponto de química, na verdade, que eu queria estudar terras raras. Jura? Então, foi meio variado. Você já pode ver que é um pouco variado. Bem eclético. Bastante eclético. Tem culinária também. Tem tudo. E são universidades de ponta Uau. do mundo inteiro. Então, teve universidade americana que eu fiz, teve da Europa, teve até de Oriente Médio. Então, você pode escolher ali. São cursos completos muito interessantes e que eu acho que, enfim, podem ali corresponder a cada pessoa, né, que tem o interesse de cada pessoa. Se a gente pensar a revolução, né, que pode acontecer na educação a partir dessas plataformas, Marcelo, eu falo isso muito, né, só pegando um gancho final aqui, é absurdo que a gente pode ter de transformação na educação. Sim. A partir de informações gratuitas, muito baratas ou públicas, e com o IA, né, você vai capturar lá quais são as deficiências cognitivas das pessoas, enfim. Eu acho que essa é uma área que vai ser absolutamente transformada pelo IA e aí, combinação pelas redes sociais, essas plataformas todas. Muito bom. E esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato. Obrigado, Fernando. Obrigado, Juliana. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. Eu também quero agradecer você, Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset. Toledo, Obrigado, Juliana. Obrigado, Fernando. E um bom final de ano e feliz 2026 para todos os ouvintes. É isso aí. Certeza. Muito bom. Você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, ativa o sininho para receber novos avisos e fique por dentro das gravações, os bastidores e muito mais. E eu também quero aproveitar para agradecer você que esteve conosco ao longo de mais um ano de Insights. Foi incrível compartilhar com vocês ideias, conversas, insights que provocam um novo jeito de pensar. Boas festas e um feliz 2026. Tchau!